E aí, pessoal, tudo 12 por 8? Fiz mais uma vez aqui na área. Vamos falar hoje então sobre o relatório de maio do TEP 11. Vamos direto lá para o relatório, para não perder muito tempo. Relatório de maio. Como a gente já falou em vídeos anteriores, até deixar aqui em cima, né, sobre o histórico, o TEP é um fundo de lajes que compra imóveis ali de classificação B com o intuito de adicionar valor nesses imóveis, né? Então, eles são bem localizados e o fundo trabalha eles ali com obras, melhorias, e dessas obras ele agrega valor, podendo aumentar o valor de aluguel, né? Tanto da melhoria do imóvel quanto de receitas acessórias. Colocar um lava-jato, um café, um mercadinho, coisas do tipo na laje como um todo. O que é muito bom, né? Uma estratégia muito interessante. Em maio fechou a 83,60 a cota, o que faz com que o valor de mercado esteja ali na casa de 355, 352 milhões. A cota patrimonial está 96 e aqui a gente consegue ver um desconto, né, de 13% em relação ao patrimonial. O valor de mercado por cota, é o quanto que ele está negociando no metro quadrado, na casa ali de 9.200 por metro quadrado, o que é um desconto grande ainda em relação ao mercado real, que se a gente fosse construir os mesmos imóveis no mesmo lugar, estaria ali na casa de uns 22, 23 mil a construção, e comprando via fundo sai a 9 mil, né? A gente já teve um aumento aqui já, que o mercado deu uma subida aí nesse início de ano. Aqui estava rodando ali perto de 8.500, 8.800, então já deu uma subida, mas ainda está bem afastado do mercado real, né? O fundo tem 38 mil metros quadrados de área locável, 2,32% de vacância financeira, que considera que as carências e descontos que são dados, né, quando sai um inquilino, entra outro, então sempre tem uma vacânciazinha ali. O prazo médio dos contratos deu uma queda, afinal o tempo está passando, né, para perto de 6 anos, mas ainda é um prazo ok. Taxa de gestão tem um intervalo aqui de 0,9 a 1, mas a do fundo hoje é 0,95, e isso é por conta daquela tabelinha progressiva, baseada no tamanho do fundo, né? Até 300 milhões, é 1%. Entre 300 e 800, 0,95. Acima de 800, 0,90. Então o fundo hoje é 0,95 aqui na gestão, 0,13 na administração e não tem taxa de performance. Então, muito bom. Um valor muito bom de taxa sem taxa de performance. Indo direto para o momento do fundo aqui, nas palavras do gestor, o fundo completou 21 meses consecutivos sem vacância física, o que é muito bom. Tudo locado para lajes, pelo que a gente vê no mercado como um todo. É muito bom mesmo, né? Não ter vacância. O guidance, como a gestão falou no início do ano, que ali em maio, junho, sairia o guidance do primeiro semestre de 2026, saiu, está nesse relatório, e vai mostrar o recebimento da parcela do condomínio de São Luís, o que ia trazer a maior distribuição da história do fundo, né? Eu já vinha falando ao longo do tempo que as distribuições do primeiro semestre de 26 seriam as maiores, e agora finalmente saiu, né? E para o segundo semestre de 25, eles já colocaram os efeitos da venda do Torre Sul, aquela agência bancária que estava alocada para o Santander, que foi vendida, e a distribuição do ganho de capital agora para o segundo semestre, né? E além disso, as melhorias operacionais que vão fazer um incrementozinho na distribuição. Muito massa. E, só complementando, teve uma assembleia para fazer a transferência da administradora da BRL Trust para o BTG. Nada que mude muito para a gente. Falando do portfólio em si, esse mês foi uma continuidade do mês anterior, né, dos trabalhos do mês anterior, então tudo era mais sobre implementação do sistema de acesso e melhorias. O que chama atenção, assim, mais específico, no Passarelli, eles estão estudando para fazer uma implantação de uma sala de podcast, que é mais uma receita adicional, e contrataram uma consultoria para renovar a certificação LED, que de tempos em tempos tem que renovar, né? No Torre Sul, modernização do sistema de vigilância também, e um pagamento de outorga dessa operadora do estacionamento. Essa outorga aqui é como se fosse uma luva, né? Muita gente usa o termo luva, que o operador que já está lá, ele está pagando para continuar lá. Aí esse dinheiro que vai entrar vai para os proprietários. O guidance ainda não mostra isso, mas quando entrar, fica mais uma receitazinha acumulada ali para ser distribuída, né? E além disso, a regularização do heliponto, que já está rolando há um tempo aí, que também é uma receita adicional para o uso lá de pousar helicópteros no prédio. Lembrando que o Passarelli e o Torre Sul eles já estão em fase de maturação. Então, a qualquer momento, com uma proposta boa, o fundo tende a se desfazer desses dois imóveis primeiro. No Fujitsu, começou as conversas de arrecadação do valor das obras, né, que vão ser feitas no prédio. E eu não sei se isso aqui eles vão colocar no relatório, quanto que está captando, quanto que não. Se isso vai passar pelo fundo especificamente, ou se vai ser só pelo prédio, lá no caixa do prédio. Essa parte eu não entendi muito bem, mas vamos acompanhando ao longo do tempo.
aí, e as obras estão com a expectativa de começar em agosto. No Faria Lima 355, obras normais também, e o que chama atenção é esse levantamento topográfico para estudar o potencial construtivo do terreno, que foi o que a gente falou nos vídeos anteriores aí também, de que o Faria Lima 355, quando ele foi construído sobre uma norma de construção. E com a norma mais atual, é possível construir mais área. Então é isso que o TEP está observando agora. Onde que ele pode construir coisas para trazer mais receita de aluguel. Que é muito massa, né? Utilizar dessa melhoria da regulamentação de construção para trazer valor adicionado para o imóvel. Muito bom. E também contratada a consultoria, mas para tirar a certificação LED pela primeira vez, que esse prédio não tinha. E no edifício GPA, nada demais, vida que segue. Temos o guidance aqui dos próximos semestres, né? O fundo distribuiu 95 aqui em maio. O referente a junho vai ser 1,5. Esse aumento daqui, ele se dá por conta de um inquilino que não estava pagando aluguel e eles entraram na justiça para ver isso lá no início do ano. O fundo ganhou, recebeu tudo que estava atrasado, e aí esse ganho, com as multas e tudo mais, vai entrar aqui. Era um ganhozinho de 7 centavos, mais melhorias operacionais que joga para 1,5, né? Aí eles botaram um intervalo aqui, que pode ser ali de alguma receita acumulada, tal, podendo chegar a 1,10 e na mínima R$1, mas eu acredito pessoalmente que vai ficar em 1,5 este pagamento. Para o segundo semestre, na casa de 74 centavos, aqui distribuição da venda do Torre Sul, mais a melhoria do operacional, como a gente viu lá nas palavras do gestor, né? Podendo ir a 76 e descendo de 72. Aqui um comentário que eu tenho que eu não entendi tão bem, os relatórios do início do ano, que não tinham a venda, já estavam na expectativa de pagar 74 centavos. Então, eu fiquei sem entender tão bem quanto que essa venda aumentaria, porque ela já está sendo considerada aqui, e jogaria para os 76 centavos, né, a distribuição do ganho de capital. Não entendi tão bem esse guidance aqui do segundo semestre. Está próximo do recorrente, na minha conta de recorrente, que é na casa ali de 66, 67 centavos, ele vai distribuir o resultado acumulado que está lá, mas me chamou a atenção que eles consideraram a venda e continuou o mesmo valor, então eu não entendi tão bem. E para o primeiro semestre de 26, a gente vê os pagamentos de 1,30 aqui a partir de fevereiro, podendo ir a 1,35, né? Ou na mínima de 1,25, justamente da venda do São Luís que vai entrar aqui. Ou seja, o maior pagamento da história do fundo, como a gente já vinha falando, né? Que é muito bom. E aqui em cima tem os yields relacionados à cota de fechamento desse relatório aqui. Então, mesmo nos 74 centavos, dá quase 0,9, né, por mês. Para Lages, é um valor muito bom, né? Na demonstração de resultado, nada de muito diferente, a não ser a receita de locação, que veio 79 centavos, mas no recorrente ela é maior. E por que veio 79 centavos? Porque quando a gente pega o relatório do mês passado, teve uma antecipação de aluguel. Então, essa receita do mês passado, o relatório de abril, ela veio maior na receita de locação, aqui. Consequentemente, a receita de locação desse mês veio menor, porque esse aluguel já foi antecipado lá, no mês passado. Então, esse valor de 79 centavos, na verdade, ele é um pouquinho maior. Fica chegando aqui em 57, só que se ele vier no normal dele aqui daria um valor um pouco maior, perto de 62 centavos e tal. E, Rafael, você falou que o recorrente seria na casa ali de 66. É porque nesse mês veio uma despesa operacional um pouco maior também. Esse valor aqui não costuma vir tão alto. E aí, vindo no normal, aqui vai para perto de 66, 67 centavos. Beleza? O fundo estava com 1,29 acumulado, pagou o excedente ali dos 57 centavos para chegar nos 95, né? E agora tem 90 acumulados a distribuir. Aqui a composição do patrimônio, o patrimônio de 408, mas com o que o fundo tem para distribuir fica em 397 milhões, né? Que é essa parte de venda de imóveis e aquisições. O fundo tem 71 de ganho na venda dos imóveis e tem que pagar 50,9 na aquisição dos que ele comprou depois, e o ganho de capital ele vai distribuir aqui, esses 11 milhões. Essa venda aqui, que entra o principal mais o ganho de capital, é que joga aquela parcela do guidance para o valor mais alto que a gente já viu até hoje. Show? No fluxo de caixa projetado, a gente vê um aumento do prazo aqui. Nos últimos relatórios, o caixa estava segurando ali até fevereiro, mais ou menos. E com a venda da Torre Sul, o principal foi para o caixa.
E aí, com esse valor de caixa que tem, ele consegue pagar toda a amortização aqui de baixo necessária até agosto de 2027, sem aqui necessidade de novas emissões ou de desinvestimento. A gestão está achando, o André até falou na live deles, que eles estão com uma expectativa boa de no início do ano conseguir pegar algum imóvel para aumentar a diversificação do fundo e pagar com cotas. Porque por conta da compressão do PVP, eles não querem fazer emissão abaixo, né? Então, eles estão estudando a viabilidade de pegar uns imóveis com emissão de cotas. E aqui entra um ponto interessante. Aquela distribuição que a gente viu, de 1,30, esse guidance é considerando a quantidade de cotas que tem hoje. Se eles fizerem uma emissão com aumento de cotas, pode ser que esse valor diminua porque tem mais cotas. Por outro lado, vai entrar o aluguel do imóvel que foi adquirido, né? Então, aquele 1,30 é considerando o que tem hoje. É importante pontuar isso, porque isso pode mudar para frente. Os imóveis em si, o fundo é majoritário na maioria deles. Aqui tem uma questão que eu acho que eles não mexeram ou eu não entendi direito, porque com a venda lá da agência, esse valor aqui era para ser um pouco menor. E eles continuam botando 51,24, mas não sei. E no Faria Lima, que eles têm uma parcela menor e vão obter a certificação LED, como a gente viu, né, mas mais ali acima. E também tem uma possibilidade de aumentar essa porcentagem aqui no Faria Lima mesmo, né, aumentar a posição nesse imóvel, usando ali principal e tal, até para ele ficar mais influente para poder fazer as coisas. Indicadores tudo muito tranquilo, tudo bem dividido. Contratos IPCA, na sua maioria, o que é muito bom. 25 quase não teve vencimento de receita de aluguel, e o que venceu foi renovado até com um valor um pouco maior. E em 2027, que tem um grande vencimento, aqui um grande percentual de vencimentos, né? Os reajustes todos sendo passados direito. Maio e junho, que são as maiores parcelas, né, de reajuste. E o prazo médio, a gente vê que o Fujitsu está quase terminando o prazo do contrato. Por isso que o Fujitsu é o imóvel que eles mais vão trabalhar esse ano. A gente vai ver muita coisa sobre o Fujitsu, né? E os outros ainda com prazo bem tranquilo aqui de contratos. A vacância, como a gente viu, né? A vacância física zerada, a vacância financeira em 2,3 por conta dessas carências aqui, ó, e descontos. Em relação aos CRIs, a gente vê que são 2 CRIs com as taxas boas para os momentos em que eles foram criados. O fundo lida bem com a alavancagem. Ele já quitou alavancagens antigas, né, que estavam jogando aqui para 15%, depois fez novas. Aqui nessa casa de 20%, 25%, que é o que eles querem manter, pelo que a gestão fala. E está tudo muito bem amarrado com os contratos, então está super tranquilo. A gente vê que o valor dos CRIs dá uma subida ao longo do tempo aqui, né? Porque a amortização vai sendo acumulada e vai começar a ser paga em julho de 2026 do CRI Fujitsu e em janeiro de 2027 do CRI GPA, que aí é onde começa a subir essa escadinha aqui. Ou, como a gente viu no slide anterior, essa escadinha aqui. E aí com caixa ele vai usando para pagar essas prestações. Vale lembrar aqui também, só relembrando, né, gente, que quando você tem um CRI, a amortização do CRI ela sai do caixa do fundo. O pagamento de juros do CRI ele sai do resultado do fundo. Então lá na DRE tem a linha de despesas financeiras. Despesas financeiras é o que paga este percentual de juros. Aqui. A amortização ela vai sendo acumulada e vai ser paga do caixa do fundo. Show? Aqui, dados de mercado secundário, número de cotistas subindo aí ó, ao longo do tempo. Essa figura de PVP histórico, muito legal. Gostei dessa figura que eles colocaram no relatório do mês passado e devem manter aí. Muito bom. O fundo está negociando na média do PVP do fundo, né? Então, momentos bons para comprar dele são abaixo de desvio padrão aqui e tudo mais. Não que, assim, hoje fosse um momento ruim em relação a preços, né? Mas aqui ele está mais na média do que ele vem operando desde 2020. E vale pontuar que desde 2020 o mercado não tem sido muito generoso com lajes, né? Mas muito interessante. Rentabilidades. No histórico de rendimento, a gente vê um CAGR grande aqui, acumulado, né, no ano a ano, aumento de 21% anual na distribuição de proventos. Vale lembrar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, se eles mantiverem isso aqui para frente, pô, isso é perfeito. Mas a tendência é que não fique um valor tão alto assim, né? E do lado aqui, eles fazem uma tabelinha com as outras lajes corporativas do IFIX, mostrando que o PVP que mais está segurando, que caiu menos, é o TEP, né? As outras lajes caíram bem mais. O que, por um lado, é bom, que mostra que a gestão está sabendo segurar bem o fundo, trabalhar bem com ele,
mas que para Lajes especificamente talvez abra oportunidades melhores em outros fundos. Né? É uma faca de dois gumes essa tabela. Mas se for avaliar tipo, pela gestão em si, a gestão está fazendo um excelente trabalho em não deixar o PVP cair tanto. Né? O mercado não bateu tanto no fundo. Compras e vendas, né, mostrando que os valores de compra e o das vendas sempre bem maiores do que o da compra, o que trouxe muito ganho de capital e mostra a habilidade do fundo em comprar e vender. E o slide final aqui falando da gestora, dos fundos que tem e tudo mais. Então, meio que é isso, pessoal. O fundo está rodando liso. O 1,30 de 2026 chegou, finalmente, lá no Guidance. E tudo rolando bem, tudo rodando legal no fundo. E é isso. Então, a gente vai continuando fazendo o acompanhamento e a gente se vê no próximo vídeo.